Em apenas alguns meses, um fenômeno astronômico extraordinário transformará nossos céus noturnos em uma demonstração celestial que a humanidade não presencia há décadas. Enquanto milhões de pessoas observarão com admiração os eclipses lunares totais que pintarão nossa lua de vermelho sangue por 2 vezes neste ano de 2025, poucos compreenderão que estão testemunhando o cumprimento literal de profecias milenares registradas nas Sagradas Escrituras. Se você permanecer aqui comigo nesta revelação, descobrirá como os céus estão declarando uma mensagem divina que mudará para sempre sua compreensão dos tempos em que vivemos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Os antigos patriarcas sabiam algo que nossa geração esqueceu. Os céus não são apenas um espetáculo de beleza cósmica, mas um relógio divino, marcando com precisão os tempos determinados pelo Altíssimo. Quando Deus disse no livro de Gênesis capítulo 1 versículos 14 a 16 que os astros serviriam para sinais, estações, dias e anos, ele estava estabelecendo um sistema de comunicação celestial que transcende a linguagem humana. Neste exato momento em que conversamos, a Terra se prepara para receber 2 luas de sangue em 2025. A primeira já se manifestou no dia 14 de março, e a segunda está programada para 7 de setembro, quando um eclipse lunar total envolverá a Europa, a África, a Ásia e a Austrália. Mas o que poucos sabem é que estas manifestações celestiais estão intrinsecamente conectadas às profecias que Jesus Cristo proferiu sobre os últimos tempos. O profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, declarou no capítulo 2 versículos 30 e 31 de seu livro: "Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Não são palavras vazias ou metáforas poéticas. São declarações proféticas precisas sobre fenômenos astronômicos reais que marcariam épocas específicas da história humana. Quando analisamos os registros históricos, descobrimos um padrão fascinante. Momentos cruciais na história do povo de Deus frequentemente coincidem com manifestações celestiais extraordinárias. A estrela de Belém que guiou os magos não foi casualidade astronômica, mas um sinal divino anunciando a chegada do Messias prometido. Os 3 dias de escuridão durante a crucificação de Cristo não foram eclipse natural, mas uma demonstração sobrenatural do luto celestial pela morte do Filho de Deus. Hoje, enquanto o calendário astronômico de 2025 apresenta eventos repletos de superluas, eclipses lunares, conjunções de astros e chuvas de meteoros visíveis sem necessidade de equipamentos, somos chamados a discernir os tempos em que vivemos. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus capítulo 16 versículos 2 e 3, dizendo: "Sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos." A profecia de Joel encontra eco nas palavras do próprio Cristo em Lucas capítulo 21 versículos 25 e 26, "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados." Estas não são descrições de um futuro distante e indefinido, mas características específicas de uma era que muitos teólogos e estudiosos das Escrituras acreditam estar se aproximando rapidamente. Os 2 eclipses lunares totais de 2025 assumem significado ainda mais profundo quando compreendemos seu simbolismo bíblico. Na tradição das Escrituras, a lua representa frequentemente Israel e as nações gentias, enquanto o sol simboliza a glória e a autoridade divina. Quando a lua se torna vermelha como sangue durante um eclipse total, estamos testemunhando uma representação visual das tribulações e purificações que as Escrituras profetizam para os últimos tempos. O livro do Apocalipse, no capítulo 6 versículo 12, descreve: "Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue." João estava descrevendo não apenas eventos sobrenaturais, mas fenômenos que encontram paralelos nos eventos astronômicos que testemunhamos em nossos dias. Além dos eclipses lunares, 2025 nos apresenta outro visitante celestial extraordinário, o cometa C2024G3, que poderá se tornar visível a olho nu, possivelmente até durante o dia, em janeiro. Na tradição bíblica, cometas foram frequentemente interpretados como mensageiros divinos, anunciando grandes mudanças ou julgamentos. O cometa que apareceu por ocasião da destruição de Jerusalém em 70 d.C. foi registrado por historiadores como Joséfo como um presságio dos julgamentos que estavam por vir.
Devemos lembrar que Deus estabeleceu os corpos celestiais como sinais desde a criação. Em Salmos capítulo 19 versículo 1, Davi declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Cada movimento planetário, cada alinhamento estelar, cada fenômeno astronômico carrega em si uma mensagem divina para aqueles que têm olhos espirituais para ver. A precisão matemática dos movimentos celestiais reflete a natureza imutável e confiável do Deus que os criou. Quando os astrônomos podem prever com exatidão centenária a ocorrência de eclipses e outros fenômenos, estão testemunhando da ordem perfeita estabelecida pelo Criador. Esta mesma precisão se aplica às profecias bíblicas. Assim como os eclipses acontecem nos momentos exatos calculados, as profecias divinas se cumprem nos tempos determinados por Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola capítulo 3 versículos 3 e 4, alertou sobre aqueles que nos últimos tempos diriam: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos hoje adotam essa atitude de ceticismo em relação aos sinais dos tempos, atribuindo todos os fenômenos a causas puramente naturais, ignorando sua significância profética. Mas nós, que conhecemos as Escrituras, compreendemos que Deus usa as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu para comunicar verdades espirituais. Os eclipses de 2025 não são apenas fenômenos astronômicos. São lembretes divinos de que vivemos sob a soberania de um Deus que controla tanto os movimentos dos planetas quanto o destino das nações. As chuvas de meteoros que adornarão nossos céus durante 2025, incluindo as Geminídeas com seus 120 meteoros por hora em dezembro, nos lembram das palavras de Cristo em Mateus capítulo 24 versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Cada meteoro que risca nosso céu noturno é como uma lágrima celestial, lembrando-nos da urgência dos tempos em que vivemos. A convergência destes eventos astronômicos em 2025 não é coincidência. Deus está chamando sua igreja para despertar, para levantar os olhos e reconhecer que nossa redenção se aproxima. Em Romanos capítulo 13 versículos 11 e 12, Paulo nos exorta: é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Os sinais nos céus de 2025 são convites divinos para reflexão profunda sobre nossa condição espiritual. Assim como os magos seguiram a estrela até encontrar o Cristo menino, somos chamados a seguir os sinais celestiais que nos conduzem a uma compreensão mais profunda dos propósitos eternos de Deus. O profeta Daniel, no capítulo 12 versículo 3 de seu livro, profetizou: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqueles que discernem corretamente os sinais dos tempos e conduzem outros à verdade brilharão com luz celestial. Não podemos ignorar que vivemos em uma era de sinais sem precedentes. Além dos fenômenos astronômicos, testemunhamos o cumprimento de múltiplas profecias bíblicas, o renascimento de Israel como nação, o crescimento exponencial do conhecimento, as guerras e rumores de guerras, as pestes globais, e o aumento da iniquidade. Todos estes são componentes do quadro profético que as Escrituras pintam para os tempos do fim. Os eclipses lunares de 2025 nos confrontam com uma pergunta fundamental: estamos preparados espiritualmente para os tempos que se aproximam? Em Amós capítulo 4 versículo 12, Deus declara: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esta preparação não é apenas individual, mas coletiva, envolvendo toda a comunidade de fé. A igreja primitiva vivia em constante expectativa da volta de Cristo. Em Tito capítulo 2 versículos 12 e 13, Paulo nos ensina a viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Os sinais celestiais de 2025 devem renovar em nossos corações essa expectativa bendita. Quando contemplamos os céus estrelados e observamos os fenômenos astronômicos extraordinários de nosso tempo, somos lembrados das palavras do salmista no Salmo capítulo 8 versículos 3 e 4, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites. A grandeza do universo nos humilha, mas também nos eleva ao reconhecermos que o Criador de todas estas maravilhas se importa conosco individualmente. Os eventos astronômicos de 2025 são mais que espetáculos naturais. São convites divinos para uma renovação espiritual profunda. Cada eclipse,
Cada chuva de meteoros, cada aparição comética é um lembrete de que servimos a um Deus que governa tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno, tanto as galáxias distantes quanto os detalhes mais íntimos de nossas vidas. À medida que 2025 avança e testemunhamos estes sinais extraordinários nos céus, lembremo-nos das palavras de Cristo em Lucas capítulo 21 versículo 28. Ora, ao começarem a suceder essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Os sinais não devem nos causar temor, mas esperança, não desespero, mas expectativa alegre. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profunda dos sinais celestes que estamos testemunhando em 2025, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam compreender os tempos em que vivemos, e inscrever-se em nosso canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados tanto nas Escrituras quanto nos céus que proclamam sua glória. Os tempos são urgentes, e a mensagem que Deus está escrevendo nos céus precisa alcançar todos os corações que estão dispostos a recebê-la. Que o Senhor abençoe cada um de vocês enquanto vigiam e aguardam sua gloriosa manifestação.